Imagine ter quase 100 anos e ouvir de Deus que você ainda terá um filho. Parece impossível, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Ele não apenas recebeu essa promessa extraordinária, como também teve seu nome mudado por Deus e se tornou o pai de muitas nações. A história dele é uma das mais incríveis da Bíblia e prova que, para Deus, nada é impossível. Hoje, você vai descobrir como essa aliança mudou a vida de Abraão para sempre. Abraão já era idoso quando Deus apareceu a ele com uma promessa grandiosa. Ele não apenas teria um filho, mas se tornaria pai de uma grande nação. Para selar essa promessa, Deus mudou seu nome de Abrão para Abraão, um sinal do novo destino que havia preparado para ele. Além disso, distribuiu uma aliança eterna e um sinal visível para marcá-la. Mas como Abraão reagiu a tudo isso? Ele duvidou? Ele obedeceu? Essa história não é apenas sobre promessas, mas sobre fé, obediência e cumprimento do impossível. Acompanhe cada detalhe dessa jornada e descubra como Deus transformou a vida de Abraão e por que essa aliança mudou a história da humanidade. A história de Abraão começa com um chamado divino que mudaria sua vida para sempre. Em um encontro direto com Deus, ele alcançou uma promessa extraordinária. Se tornaria pai de muitas nações. Mas havia um detalhe curioso. Até aquele momento, seu nome era Abrão, que significava pai exaltado. Deus, no entanto, queria deixar claro que sua missão era ainda maior. Então mudou seu nome para Abraão, que significa pai de multidões. Essa mudança de nome não era apenas simbólica. Era um lembrete constante de que Deus havia traçado um destino grandioso para ele. Imagine a situação. Abraão já era idoso. Sua esposa, Sara, não podia ter filhos, e tudo indicava que sua linhagem terminaria ali. Mas Deus não via limites onde os humanos viam impossibilidades. Ele reafirmou sua promessa e deu um novo nome a Abraão como um sinal de que seu futuro estava garantido. Mesmo sem entender completamente como isso aconteceu, Abraão confiou. Ele havia deixado sua terra natal anos antes, seguindo a ordem de Deus, e agora recebeu uma revelação ainda mais surpreendente. Seu nome havia mudado, e com isso, sua identidade e seu propósito também. Este foi o primeiro passo para a aliança que Deus estabeleceria com ele. Mas a jornada estava apenas começando. Depois de mudar o nome de Abraão e renovar a promessa, Deus distribuiu um sinal físico que marcaria para sempre essa aliança: a circuncisão. Esse ato não era apenas um ritual, mas um compromisso visível entre Deus e a descendência de Abraão. Todos os homens de sua casa deveriam ser circuncidados, desde os servos até seus próprios filhos. A circuncisão simbolizava separação e consagração. Era uma marca de pertencimento ao povo escolhido por Deus, um lembrete perpétuo da promessa que se estenderia por gerações. Para Abraão, esse pedido significou entrega à fé e aprovação imediata. Afinal, ele não era mais um jovem e teria que passar pelo processo junto com todos os homens de sua casa. Mas sem hesitar, ele obedeceu no mesmo dia, demonstrando sua total confiança em Deus. Esse ato selava a aliança de maneira definitiva. Deus prometeu que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Mas a questão ainda permanente: como um homem idoso e uma mulher estéril poderiam ter um filho? A resposta viria em breve, e seria algo que desafiaria toda a lógica humana. A promessa de Deus era clara. Abraão teria um filho com Sarai, sua esposa. Mas havia um grande problema. Sarai já era idosa e estéril. Humanamente falando, essa promessa era impossível. Até Abraão, ao ouvir isso, riu. Como um homem de quase 100 anos e uma mulher de 90 anos poderia ter um filho? No entanto, Deus reafirmou com firmeza: no próximo ano, Sarai terá um filho e seu nome será Isaque. A incredulidade momentânea de Abraão era compreensível, mas Deus queria mostrar que ele não está limitado pelas leis da natureza. Sarai também riu ao ouvir essa promessa, mas Deus questionou: existe algo impossível para o Senhor? Essa pergunta ecoa até hoje como um lembrete de que Deus cumpre suas promessas, independente das situações.
E então, contra todas as expectativas, a promessa se cumpriu. No tempo determinado, Sarai deu à luz Isaque, o filho que carregava a aliança divina. A chegada de Isaque não apenas trouxe alegria, mas provou que Deus é fiel, mesmo quando tudo parece inesperado. Mas a história de Abraão não termina aqui. Ele ainda tinha outro filho, Ismael. E sua história também faria parte desse grande plano divino. Antes da promessa do nascimento de Isaque, Abraão já tinha um filho chamado Ismael, fruto de sua relação com Agar, a serva de Sarai. Na época, Sarai acreditava que nunca poderia ter filhos e, por isso, sugeriu que Abraão gerasse um herdeiro com Agar. Ismael cresceu como o primogênito de Abraão, e durante anos, parecia que ele seria o responsável por dar continuidade à linhagem prometida. Porém, Deus tinha um plano diferente. Embora Ismael fosse filho de Abraão, a aliança principal seria confirmada através de Isaque, o filho da promessa. Mas Deus não ignorou Ismael. Abraão pediu a Deus que o abençoasse, e o Senhor respondeu garantindo que Ismael também daria origem a uma grande nação. Ele se tornaria pai de 12 príncipes e teria descendentes incontáveis, cumprindo uma vitória paralelamente à de Isaque. No entanto, à medida que Isaque crescia, os conflitos entre Sarai e Agar intensificaram-se. Eventualmente, Agar e Ismael partiram para viver longe da família de Abraão. Mesmo assim, Deus cuidou de Ismael no deserto, sustentando-o e garantindo que sua descendência prosperasse. Essa parte da história mostra que, mesmo quando seguimos caminhos diferentes dos planos de Deus, Ele ainda é misericordioso. Ismael não fez parte da promessa principal, mas Deus não o abandonou. Ele teve um papel importante na história, e sua descendência se tornou poderosa, cumprindo exatamente o que Deus havia dito. Agora, Abraão pediu para tomar sua decisão final, obedecer completamente ao chamado de Deus e selar sua aliança através da obediência. A fé de Abraão não foi apenas uma crença passiva. Ele demonstrou sua confiança em Deus por meio de ações concretas. Assim que recebeu a ordem divina sobre a circuncisão, ele obedeceu imediatamente, sem questionar. No mesmo dia, circuncidou a si mesmo, seu filho Ismael, e todos os homens de sua casa, selando a aliança com Deus de forma definitiva. Esse ato não era algo simples. Abraão já era idoso e, humanamente falando, poderia ter hesitado ou buscado uma justificativa para adiar a concordância. No entanto, ele agiu prontamente, mostrando que sua fé não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus sempre cumpre suas promessas. Sua conformidade não parou por aí. Quando Deus prometeu que Sarai teria um filho, Abraão pôde ter duvidado ou procurado outra alternativa, como no caso de Ismael. Mas agora, sua fé estava fortalecida. Ele confiou plenamente, e no tempo determinado, o impossível aconteceu. Sarai deu à luz a Isaque. A jornada de Abraão ensina que a obediência verdadeira não é baseada na lógica humana, mas na confiança de que Deus é fiel. Ele não apenas ouviu a voz de Deus, mas agiu imediatamente, provando que sua fé ia além das palavras. O cumprimento da promessa estava diante de seus olhos, e a aliança estabelecida com Deus marcaria para sempre a história da humanidade. A história de Abraão é uma prova viva de que Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo quando parecem impossíveis. Um homem idoso, uma mulher estéril e uma promessa grandiosa, tudo indicava que não poderia acontecer. Mas Deus não envelhece dentro das limitações humanas. Ele transformou Abraão no pai de uma grande nação e fez sua descendência prosperar, mudando a história da humanidade para sempre. Mais do que uma promessa de um filho, Deus deu a Abraão um propósito eterno. A aliança firmada naquele tempo permanece até hoje, e a fé de Abraão se tornou um exemplo para todas as gerações. Sua aprovação, mesmo diante das incertezas, nos ensina que confiar em Deus significa agir, mesmo sem entender completamente o plano. Se Deus foi fiel com Abraão, Ele também pode cumprir suas promessas em sua vida. Não importa quão distante ou promissor algo pareça. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Se essa história tocou você, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias incríveis da Bíblia.
Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se lembrar que para Deus nada é impossível. Deixe nos comentários qual parte dessa história mais te impactou e continue acompanhando nosso conteúdo para fortalecer ainda mais sua fé.